O Mistério de Belicena Vilca. Livro 2. A Carta de Belicena Vilca. 54º dia. Saudações, guerreiros hiperbóreos. Aqui é Lúcifer, Max Lúcifer. Vamos para mais um dia fascinante da Carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Hoje, vamos explorar o 54º dia da carta. Prepare-se para uma jornada profunda, não apenas ouça, mas sinta com o espírito. Antes de prosseguir, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Milhares já acompanham esta jornada e sua participação é essencial. Deixe seu like, seu comentário para ajudar no engajamento e compartilhe para espalhar o desvendar deste mistério pelo mundo. Inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação importante. Vamos lá! Quando Nimrod e Ninurta se convenceram de que o raio sônico OM não podia contra eles, se prestaram a invadir o umbral. O corredor era suficientemente largo para que pudessem avançar numa fileira de 5 pares, coisa que logo fizeram. À frente ia a espectral figura da princesa Isa, seguida por Nimrod, Ninurta e o restante dos arqueiros, menos uma dezena que ficaram de guarda na entrada. Aquela caverna, construída com o propósito de atemorizar aos aspirantes a servir o demiurgo, tinha as paredes cobertas de baixo-relevos monstruosos e legendas misteriosas e ímpias. Também existiam portas que davam a certar câmaras, onde a demônia Dolman se apresentava em sua lascívia nudez, rodeada de uma corte de sacerdotisas prostitutas. Ela é encarregada em guiar e enfeitiçar aos adeptos que ignoram os perigos da magia sexual. Estas e outras muitas armadilhas alucinantes, destinadas a confundir e submeter à vontade dos ingênuos aspirantes que se aventurassem a atravessar o umbral, se achavam montadas, ameaçadoras, em toda a interminável longitude do sinistro corredor. Mas nenhum de tais truques podia deter aos que estavam além dos sentidos, aos que só ouviam a voz do sangue puro, a quem sua determinação os havia levado a lutar no céu. A vanguarda cassita já percorrera uma distância de 2 estádios quando o túnel concluiu abruptamente, dando lugar a 3 salas, uma continuação da outra, em cujas entradas grandes inscrições em vários idiomas permitiam saber que se encontravam no templo da ignorância e da aprendizagem, ou no templo da fraternidade, ou no templo da sapiência. A primeira sala se encontrava vazia, salvo um altar com os odiados símbolos de Enlil. A segunda possuía 2 altares e 2 enormes colunas de basalto à sua entrada. A terceira ostentava um suntuoso altar com um ataúde e gravados nas paredes e teto os símbolos mais obscenos e malditos que ninguém podia conceber sem perder a razão. E em todas as salas havia ricas almofadas e tapetes cobrindo pisos e paredes, e incensos aromáticos que impregnavam o espaço, suavemente iluminado por várias lâmpadas de azeite. As 3 salas, tão curiosamente decoradas, constituíam sem dúvida um espetáculo inusitado para aqueles homens aguerridos que minutos antes se encontravam em uma humilde cidade do deserto. Porém, estes estranhos ambientes não puderam ser devidamente apreciados pelos cassitas, pois a luta começou tão logo ingressaram na primeira sala. Ali, um grupo dos Guardiões do Umbral, Riva Anakin, semelhantes aos que Nimrod decapitara momentos antes, lhes cerravam o passo. Apesar de possuir aspecto feroz e de serem bem grandes em tamanho, esses engendros da magia negra não são muito efetivos para a luta. Nascem da cópula entre os deuses traidores e as fêmeas do animal-homem na cerimônia do Sabbat, que é antiquíssima, da época em que tais práticas destruíram a Atlântida. Muitos milhares de tais seres demoníacos vivem em Changshambala, ou Kampala, ou Dejung, etc., são totalmente imbecis e servem nos exércitos da grande fraternidade branca. Mas há pessoas mais imbecis que os Riva Anakin. São aqueles que ao vê-los os tomam por anjos ou extraterrestres. Os guardiões rodeavam a um ancião calvo, seminu, de raça amarela, que parecia um habitante das distantes montanhas de Kuen-Luen. Tinha em suas mãos um Dord, ou cetro de poder, isto é,
um transdutor poderosíssimo que permite operar a modo de chave ou gatilho em toda a grande maquinaria ressonante que é o universo material. O cetro, uma vara com cabeça esférica de pedra, emitiu um raio avermelhado que golpeou secamente o peito do general Ninurta, jogando-o fulminado ao chão. Mas o inimigo não teve tempo de alegrar-se, pois uma flecha certeira atravessou o coração do demônio amarelo, provocando tão extraordinária resposta, grande confusão entre os Riva Anakin. Agora o choque se fez inevitável. Enquanto uns demônios arrastavam o cadáver do velho até o salão de aprendizagem, outros se dirigiam com espada em punho até os guerreiros cassitas. Uma chuva de flechas mágicas caiu sobre eles, mas em ambiente tão reduzido logo a distância se encurtou e tiveram de pelejar corpo a corpo. Já haviam caído vários demônios crivados, e alguns mais não tardaram em segui-los pelo efeito das espadas cassitas. Nimrod abriu um clarão entre os atacantes e, seguido de sua esquadra, passou à sala seguinte. Ali a luta se fez encarniçada e se viu que o número de demônios era elevado. Mas Nimrod estava encolerizado. Havia distinguido, através da segunda sala, uma personagem resplandecente que dirigia o ataque. Assomava-se por um momento ao Templo da Sapiência, através de uma porta que parecia dar a um amplo pátio, mas depois de gritar ordens, se apartava para dar lugar a outros torpes Riva Anakin. Era um Nefilim, um dos deuses traidores, mas Nimrod, impressionado por seu aspecto divino e suas grandes asas brancas, lhe tomou pelo próprio Enlil. Apontou cuidadosamente e disparou quando a imagem do Nefilim se desenhou na porta. A flecha traçou uma suave curva no espaço e foi dar diretamente no peito do demônio, rebatendo como se houvesse atingido uma rocha. Cão Nimrod, gritou o Nefilim com o rosto desfigurado pelo ódio. Assim respondes à nossa oferta? Agora morrerás, tu e todos os teus. Serão pasto de nossos Riva Anakin, que por certo tem bom apetite. Dito isto, se afastou da porta, enquanto um tropel de demônios irromperam até Nimrod, enquanto ele observava horrorizado como muitos Riva Anakin se entregavam a devorar ferozmente aos guerreiros caídos. Esta visão arrancou um grito de espanto ao rei cassita, e enquanto sua espada mantinha afastados os atacantes, observava que as baixas eram terríveis entre sua elite de arqueiros. Esse foi o momento em que deu a ordem de buscar reforços. Um momento depois, milhares de guerreiros irrompiam nos malditos templos da iniciação sinárquica. Logo, os Riva Anakin foram superados e Nimrod teve tempo de reunir aos seus arqueiros sobreviventes. Ficaram menos da metade, mas os reforços que chegaram eram impressionantes, ao extremo que ameaçavam saturar os 3 templos que já haviam sido tomados. Havia que tentar uma saída para o pátio exterior. Nimrod espiou pela porta em que viera o Nefilim e comprovou que dava ao pátio de um enorme palácio em meio a uma cidade ciclópea, um quadro que tirava o fôlego. É que estavam no coração de Chang Shambhala, muito perto do palácio do Rei do Mundo. O conjuro dos iniciados cainitas havia sido tão efetivo, apoiado sempre pelo mistério do sangue puro, que a serpente de fogo lhes havia rendido as 7 muralhas. O túnel da iniciação sinárquica as atravessa, para que os discípulos do Demiurgo pudessem chegar até os mestres de sabedoria. Mas convém que haja alguns esclarecimentos. Apesar de tudo o que se via fazer aos iniciados cainitas e a Nimrod, não se trata de magia da chave para chegar a Chang Shambhala, senão de estratégia. De nada valeria que alguém pudesse abrir a porta se seu espírito se encontra dogmatizado ou é vítima de qualquer das táticas psicológicas que emprega a fraternidade branca para conseguir a sinarquia universal. Por isso, a verdadeira façanha de Nimrod foi atravessar o túnel e os 3 templos com as armas em mãos, o que fala e falará para sempre, do sangue mais puro da terra. Porque esses lugares são as câmaras de engano mais poderosas que existem no mundo. Nada se lhes pode igualar, nem os tratamentos com drogas que podem empregar os serviços secretos do Ocidente, complementados com hipnose, nem qualquer outro sistema de programação psíquica.
Aqueles que vão parar ali, pessoas úteis à sinarquia, chefes de Estado, religiosos, reis, pessoas ricas e influentes, presidentes de corporações, etc., retornam completamente enfeitiçados, dispostos a trabalhar duro para cumprir sua missão. São os iniciados da sinarquia. Estão mortos e voltam a nascer. Mas o que na realidade morreu neles é o espírito, a memória de sangue, que agora, submersos em total confusão estratégica, já nunca sentirão. O pátio exterior ao Templo da Sapiência, onde se haviam entrincheirado os valentes cacitas, toda uma legião de Riva Anakin com espadas em mãos e várias esquadras de Shadin, os anões de pele terrosa esperavam inquietos. Estes anões, de cabeças enormes, são produtos da cópula ritual entre os homens e certos animais, durante as orgias de magia negra Atlante. Transportados em massa a Chang Shambhala, depois da hecatombe, habitam em lúgubres cavernas e realizam toda sorte de tarefas para os mestres. Ultimamente têm sido redescobertos no Ocidente como acompanhantes de tripulações de OVNIs, mas, na verdade, trata-se de uma espécie terrestre milenar. Dominam uma arma antipessoal paralisante que dá a sensação de frio e pode produzir desmaios, mas que não é mortal. Mostram-se agressivos e são de temer se não se lhes conhece e não se possuem os conhecimentos necessários para neutralizá-los. Mas quando levam a pior, são covardes e fogem em debandada. São ferozes carnívoros, mas não gostam da carne humana como os ferozes Riva Anakin. Eles são os responsáveis do roubo de reses, mutilações em animais e sucção de sangue. Assim como os Riva Anakin fazem o desjejum com desprevenidos cidadãos que jamais volta a aparecer. A vista do pátio exterior não podia ser mais horripilante, mas Nimrod desejava enfrentar-se com o covarde Nefilim e vingar as horrorosas baixas produzidas entre seus homens pelos gigantes antropófagos. Para isso traçou uma simples estratégia. Entraria a infantaria em horda seguida de uma vanguarda de lanceiros. Atrás, ficaria a elite de arqueiros, protegendo a retaguarda e disparando permanentemente nos alvos mais seguros. Na confusão, Nimrod tentaria chegar até o Nefilim. O Emin Nefilim, cujo nome era Cocabiel, um dos 200 deuses traidores que vieram de Vênus, seguiram o caminho da mão direita e fundaram a Fraternidade Branca, ou Hierarquia Oculta da Terra. Se achava dirigindo suas hostes de pesadelo escudado atrás de uma enorme fonte abastecida. Seu aspecto era deslumbrante, pois estes demônios são orgulhosos e sentem prazer por mostrar uma aparência bela, tratando vanamente de competir com Christus Lúcifer, senhor da beleza não criada. Nimrod deu a ordem de atacar, e uma horda de guerreiros cacitas se precipitou contra a cerrada formação dos demônios. Os anões dispararam suas armas de cinturão e produziram alguns tropeços entre os primeiros guerreiros, mas logo se viu que o ímpeto que levavam faria impossível detê-los desse modo. Começaram a chover dezenas de flechas ao tempo que se chocavam as duas frentes, gerando uma tremenda refrega. Nesse momento, Nimrod, que se havia dirigido aparentemente em sentido contrário, caiu de 2 saltos sobre Cocabiel, tentando degolá-lo com um afiado punhal de jade. Essa arma, procedente da China, a havia recomendado Isa como muito efetiva para abater aos demônios. Rolando em um mortal abraço dos hiperbóreos inimigos, o branco Nimrod e o tenebroso Cocabiel jogavam suas imortais e ilusórias vidas, tratando de apunhalar-se mutuamente. Era algo que não se via desde 8.000 anos atrás, mas seus corpos pertenciam a 2 raças distintas. Cocabiel era enorme, quase o dobro de tamanho que o valoroso Nimrod, e essa vantagem física, somada a seu ódio que constituía uma energia quase palpável, abrasadora, punham em apuros ao rei Cacita. "Morra, cão Nimrod!" gritou o Nefilim, enquanto pressionava o pescoço do rei Cacita, surpreendido em mortal chave de luta. "Morra e regresse ao mundo infernal dos humanos mortais." Começaram a ranger os ossos do infortunado rei. "Imbecil Nimrod!"
Queres conquistar o céu? O castigo será terrível. Aprisionar-te-emos de maneira tal que regressarás à consciência mineral, ou pior, ao mundo elemental das larvas etéreas, e tardarás milênios em voltar à roda do karma, maldito Nimrod. E com teu povo faremos um escarmento definitivo. Será apagado da face da terra, mas tua derrota será recordada sempre pela linhagem Abiru de IHVH. Crack! Soou lugubremente a espinha de Nimrod ao partir-se. Ha! 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 Ria cinicamente Cocabiel. Lhe cai bem este nome. Nimrod, o derrotado. Assim será recordado, cão Nimrod. Ah, ha, ha! Ababá! Uivou horrivelmente o Nefilim, ao perceber que o punhal de Jade havia penetrado até a empunhadura em sua cintura. Em todo momento da luta, tratava Nimrod de cravar a arma, mas esta resvalava na couraça eletrostática com precipitação mineral que o protegia. Finalmente, quando se sentiu morrer, difundiu sua consciência no sangue à maneira hiperbórea e deixou que o último esforço de seu braço fosse guiado pelos impulsos primordiais. E então a mão, terrivelmente armada, se disparou diretamente a um ponto da cintura do Nefilim, justo sobre o fígado, onde um vértice de chakra gerava um ponto fraco na armadura. Agora Cocabiel estava morto, e nunca mais viveria neste universo. Tal é o mistério que tratam de ocultar os demônios Nefilim de Chang Shambhala. Mas Nimrod agonizava junto ao gigantesco cadáver. Ao cair Cocabiel, um súbito desconcerto gerou-se entre as hordas demoníacas. Porém, as vozes de outros covardes nefilins os incitavam a lutar sem retroceder. A matança era terrível, e o sangue cobria já grande parte do pátio, repleto com centenas de cadáveres. Uma esquadra de sapatores começou a incendiar os corredores adjacentes e logo ardeu o palácio que se achava evidentemente evacuado. No meio da confusão, alguns guerreiros sentaram o rei arqueiro contra a rumorosa fonte e lhe viram sorrir, enquanto o tilintar das vorazes línguas de fogo projetava sombras dançantes sobre seu rosto. Também lhe viram falar com o espectro de Isa. Alguns até puderam ouvir claramente o que diziam. «Oh, Isa! Onde tens estado, princesa?» «Muito longe, valoroso Nimrod», respondeu a iniciada morta. «O monstro de fogo Enlil me transportou para fora do mundo terrestre até a casa de seu amo Shanash, o Sol. Ali vi uma cidade de fogo, com os demônios mais infernais que alguém possa imaginar. Havia 11 deuses semelhantes a Enlil. E Nimrod, que não pode ser descrito por nenhum mortal sem correr o risco de perder a compostura. O monstro mais espantoso e abominável de imaginar-se capaz em uma eternidade de loucura. E habitava em Shamash. E tudo, Nimrod, todo o existente, tudo quanto vemos aqui, neste inferno e em outros mundos que atravessou o monstro, tudo estava vivo, palpitava e era parte de El. Mas deves alegrar-se, Nimrod, porque nem El pode com o signo primordial de HK. Torna-te árvore, ordenou Shamash ao dragão Enlil, e confunde na gnose primordial de teus frutos a esse signo que nos recorda o incognoscível. Logo, intrépido Nimrod, encontrei-me na copa de uma árvore espinhosa, uma macieira, um roseiral, uma amendoeira, uma árvore que era toda de uma vez, uma árvore cujos frutos continham o segredo da serpente, a sabedoria do Criador Enlil, o conhecimento que cuidam os demônios, porque é a herança dos animais homens e dos povos eleitos por ele. Essa árvore pendia de negros abismos e chegava até Shamash. Comecei a descer e muitas criaturas infernais me cercaram, mas todas fugiam ao compreender que eu portava o signo. Encontrava-me muito preocupada, pois devia cumprir a missão de achar o caminho de regresso à origem, tal como nos foi recomendado pelos sábios cainitas. Toda a esperança da raça estava posta em mim e não podia fracassar. E para o cúmulo percebia a voz de Shamash que falava ao cão do céu e dizia: Sírio! Cian, divino cão! Tua nunca pisada face deve contemplar como os seguidores de Christus Lúcifer, o enviado do incognoscível, se alçam contra o plano do Uno, desafiam as leis cósmicas
e buscam abandonar o universo dos sóis. Permitir-nos-emos, os arquitetos de todos os mundos, que os espíritos escravos se libertem do jugo dos ciclos, dos manvantaras e praialas? Responde, ó tu que vives na paz do Uno, diga-nos se pode aceitar que o ungido Lúcifer, o Christus, revele o mistério do vril aos espíritos atados à evolução de nossas santas vontades. Pois eis que o enviado se tem instalado em nossa mansão, e dali insufla a redenção do sangue puro. Ilumina o interior dos homens com um novo sol que ninguém vê, um sol negro que recorda a origem divina do espírito e desperta a nostalgia do regresso. Permitiremos esta abominação, ó Sírio? Caso descubram o caminho de volta aos mundos não criados, que será de nossas cadeias planetárias, confiadas ao desenvolvimento duvidoso das mônadas? Devemos impedi-lo. Ó Sírio Sion, cão do pastor Uno que cuida do rebanho cósmico, afunda teus dentes na serpente redentora e livremos da ameaça de libertação espiritual para que continue eternamente a escravidão daqueles que são semelhantes ao incognoscível, sem saber que são. Oh Nimrod, não temas, exclamou a princesa ao comprovar que o rosto do moribundo rei Cassita se turvava. Triunfamos, ó tu, o vencedor de Cocabiel. Enquanto os demônios ouviam suas blasfemas vozes por todo o orbe, eu tratava de cumprir com a missão da raça e encontrar o caminho de regresso. Para isso, concentrava minha atenção no Sol Negro, pois essa é a única maneira de conservar a vantagem estratégica obtida pela pureza de sangue, quando uma luz vivíssima partiu por trás desse centro racial. Era um raio verde, de uma pureza inefável, que atravessava o centro não criado e revelava, para nossa estirpe, a porta original das moradas perdidas. Ó Nimrod, num instante tudo se tornou claro, toda a confusão dissipou-se. Já não poderia perder-me jamais, porque agora sabia que nunca nos havíamos extraviado, nem confundido, nem pecado, nem caído. Sequer nos havíamos movido nunca. Ó Nimrod, ao dissipar-se a totalidade do grande engano, tive a certeza de que já não teríamos que regressar porque estávamos ali sem sabê-lo. Conquistamos a liberdade do espírito, valente Nimrod, e a possibilidade de sermos nós mesmos, nossa própria criação, de nossas matrixes, de nosso próprio parto. É a vontade do incognoscível, divino Nimrod, que possamos tudo. Pronunciou as últimas palavras a princesa Isa, acompanhando o suspiro final do rei hiperbóreo. Já possuía o segredo do regresso ao descer do espinheiro, quando os vi na entrada da infame caverna iniciática, mas era bom para provar da pureza alcançada pela linhagem de Cus que houvesse a batalha final entre os cacitas de Nimrod e os demônios de Chang Shambhala, para que perdure na memória racial dos homens ainda aprisionados a recordação desta façanha e seja invocada ao final da Era de Peixes, quando as três deusas recuperam a coroa de Lúcifer e desta definitivamente aos povos hiperbóreos. Então, cairá Chang Shambhala com seus demônios e num holocausto de fogo sem fim, sucumbirá a maldita obra do demiurgo Jeová Satanás. Nimrod jazia morto em Chang Shambhala. Junto a ele, com uma expressão de horror indizível no rosto crispado, estava o cadáver do Nefilim Cocabiel, que era mestre dos feiticeiros e magos. Sua ciência havia sido inútil ante a tenaz decisão dos puros cacitas, e tal fracasso demonstrou que para o homem transmutado em homem de pedra, sempre é possível lutar contra os demônios e vencer. Claro que esta vitória espiritual pode ser também uma derrota, se for medida com a vara do animal-homem, porque de fato é considerado como derrota toda vitória que não traga junto um evito material comprovável com as pautas morais das sociedades sinárquicas. Pois a moral de uma sociedade é função de sua cultura e, já foi visto, a cultura é uma arma estratégica para a sinarquia. Por isso, aqueles que lutam contra as forças satânicas, os homens despertos, serão sempre intitulados de derrotados. E por isso, o grande ser que ilumina o caminho interior dos homens, Christus Lúcifer, é chamado o Deus dos perdedores,
porque todos seus seguidores sempre perdem durante o Kali Yuga. Jazia, pois, Nimrod, o derrotado, morto em Changshambala. Seus bravos cacitas haviam sido completamente exterminados numa vasta área da cidade maldita, até onde os conduziu seu furor guerreiro. À luz reverberante dos últimos fogos, podia-se observar o ossuário espantoso em que se tornaram os templos e os pátios. O primeiro palácio, chamado Mansão dos Manos, onde se depositavam os anais das raças raízes e que era utilizado pelos mestres da sabedoria para treinar a seus enviados, foi reduzido a cinzas. Um enorme monastério e vários pavilhões dedicados a divindades menores, sempre destinados a treinar enviados, ou seja, a enganá-los taticamente, também sofreram os efeitos do fogo. Comparado com essas importantes perdas, a resistência oferecida pelos demônios havia sido mínima. Somente arriscaram sua pele o vil Kokabiel e o mestre chinês que empregou o Dorje, limitando-se a enviar contra os guerreiros cacitas legiões de gigantes Riva Anakin e de anões Sheidin. Como se diria agora, utilizaram uma massa tática, composta de robôs ou androides. É que eles não podem arriscar suas vidas, pois são muito poucos. Há milhões de anos eram 200. Nimrod liquidou Seguramente custa crer que tão poucos sejam capazes de tanto. Mas deve pensar-se que eles possuem o apoio de milhares de mestres, ou seja, de iniciados animais-homens, almas de grau evolutivo superior, e contam com o domínio estratégico da consciência planetária. Aquele meio-dia interminável permaneceu inalterado durante toda a batalha de Nimrod e se pode considerar sua extensão aproximada como umas 12 horas. No momento em que o rei Cacita expirava e se extinguia o combate em Changshambala, o último prodígio sacudia Borsippa. Havia já subido ao céu todos os guerreiros disponíveis, mais de 4.000, incluindo alguns visitantes, e a cidade apresentava então um estranho aspecto. Com essa multidão composta majoritariamente por mulheres e crianças que não cessavam de gritar, superando seus protestos a um fundo de música guerreira tangida pelas iniciadas cainitas. E essa torre imponente, erguida até o céu em claro desafio. E essa árvore espinhosa em sua cúspide, essa árvore roseiral que simbolizava a sublimação da matéria por parte de El e seu acerto nas hierarquias cósmicas, cujo supremo referente é aquele que se autodenomina Uno. E esse meio-dia interminável sem a imagem de Shamash, verdade que Borsippa apresentava um raro aspecto nesse seu último dia. Já não havia escravos em Borsippa, a linhagem de Iá, o sangue de Abraão. Os pastores Abiro foram salvos, mas tampouco havia covardes para fugir quando a lentilha prateada apareceu no céu. Todos ficaram mudos de assombro enquanto o grande olho de prata emergia de uma suspeita nuvem. E todos morreram em seus postos quando o raio atômico deu em cheio na torre de Nimrod. O calor desprendido foi tão forte que a areia se fundia e jorrava como água. Um furacão mortal, um círculo expansivo de fogo, partiu de Borsippa, matando a qualquer vivente em 10 milhas da redondeza. Empregou-se outra das armas táticas atlantes, dando assim cumprimento ao rogo que Enlil e Shamash fizeram ao cão do céu, Sírio Sion, e que a princesa Isa presenciara. E uma vez consumado o ataque, a lentilha de prata desapareceu de toda a vista física para retornar ao centro de onde havia sido projetada, em Changshambala. Ao dissipar-se a fumaça, somente se sustentava em pé a 7ª parte da torre de Nimrod. Shamash continuava sua viagem para o ocidente, e a árvore espinhosa e a porta do céu já não existiam. O pesadelo havia terminado. O umbral estava a salvo para continuar prestando seus serviços às iniciações sinárquicas, e os filhos do sol de Medianoche haviam fracassado novamente. Somente restaria a recordação racial da grande façanha de Nimrod e os restos calcinados de sua torre, tal como podem ver-se ainda hoje na terra de Borsippa, com a areia vitrificada pelo calor nuclear aderida, todavia, há milhares de anos atrás em seus muros.
e também perdurariam as calúnias inventadas por pastores abiros e recolhidas pela tradição árabe e judaica. No Talmud e em diversos escritos rabínicos pode-se ler convenientemente alterada parte desta história. Menciona-se ali a torre de Nimrod, da qual seus arqueiros disparavam flechas ao céu, o orgulho luciférico do rei Cassita, sua torre confundida com a de Babel, etc. Também se tem encontrado tábuas de argila gravadas em escrita cuneiforme, que contam mais objetivamente os fatos, e numerosos kudurros, pedras gravadas que se colocavam em templos ou como limites territoriais, com referências à façanha de Nimrod. Quiçá de todas as falsificações feitas em torno desta canção hiperbórea, a mais insidiosa seja a de H.P. Blavatsky, na Doutrina Secreta, onde se escreve que uma elite de sacerdotes assírio-babilônicos descobriu a maneira de escapar do plano de evolução do Logos solar e abandonou a cadeia planetária, junto com seu povo, rumo às estrelas, onde continuam sem evolução. Ou seja, que a mencionada agente da sinarquia pretende capitalizar a façanha de Nimrod em favor das teorias sinárquicas. O resto do povo cassita continuou dominando durante um tempo, mas finalmente se afundou com seus primos hititas, pois, já foi dito, uma raça que perde seus iniciados cainitas é uma raça moribunda. E junto com Nimrod, haviam partido para sempre a elite de iniciados cainitas. Contudo, a expansão hitita levou a habitar novamente Borsippa, a qual foi em parte reconstruída, mas ninguém se atreveu a tocas às ruínas da terrível torre. Em Changshambala, sempre está presente a história de Nimrod, e com a intenção de evitar futuros intentos desse tipo, é que muitos enviados se têm ocupado durante séculos de eliminar provas ao respeito e de confundir sobre a metodologia tática empregada no ataque. Bera e Birsa têm sido dois dos imortais da fraternidade branca que mais têm trabalhado nesse sentido. Porém, vários povos hiperbóreos imitaram, em maior ou menor medida, a façanha de Nimrod. Um deles foi o povo viking da Groenlândia, que abriu a porta, fechada depois por Quiblon Colombo. Outro, mais recente, é o povo alemão do Terceiro Reich, que contava com a sabedoria hiperbórea da elite de iniciados cainitas da Ordem Negra SS. O Führer da Alemanha pode, assim, com perspectivas de êxito, empreender novamente a mutação coletiva da raça e tentar a conquista do céu. Mas os resultados desta nova gesta hiperbórea seguramente aparecerão àqueles que se acham sob os efeitos da magia sinárquica como uma derrota. Para concluir este resumo da história de Nimrod, direi que o rei Cassita, seu bravo general Ninurta, seus iniciados e todo o povo que morreu em Borsippa empreenderam o definitivo regresso à origem, guiados pela indômita princesa Isa. Entretanto, os demônios idiotas Riva Anakin devoravam seus corpos em Changshambala e o rei do mundo pronunciava sua oração vespertina, atrasada 12 horas nesse dia pela façanha inesquecível de Nimrod. No Museu de La Plata, em Buenos Aires, se encontra o famoso Kudurru de Caxichu, descoberto em Susa, onde formava parte do botim do rei Elomita Shutruk Nakhunte, do século XII a.C. Nele está gravada a régia figura de Nimrod pisando a lua e o sol, e com uma estrela de 8 pontas, símbolo do planeta Vênus, sobre sua cabeça. Ao seu lado, um zigurati recorda a sua famosa torre. Abaixo desta imagem, há 2 colunas escritas em língua hitita, onde se menciona a morte do rei e se adverte que ninguém deve esquecer sua façanha. Transcreverei parte de tal texto segundo a erudita versão do professor Ramírez da Universidade de Salta, considerada universalmente como a mais exata. A morte de Nimrod. Desde uma famosa torre cujas ruínas aqui estão, o rei Nimrod ao céu partiu. Um dia voltará, mas ele não foi aos deuses seus joelhos dobrar. Com o arco retesado subiu disposto a matar. Suas flechas a Shamash feriram, mas logo conseguiu sanar.
Mas Nimrod se foi ainda que algum dia volte. Uma deusa o guia. Isa se chama. É a mesma Estar. E um povo o acompanha. São os bravos cassitas que junto a ele lutarão. Pois Nimrod partiu, e conosco já não está ainda, dizem as lendas, que um dia voltará com seu arco retesado, disposto a matar. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um dia da carta, mas ainda há muito pela frente. Espero que tenham desfrutado deste episódio, o 54º dia da carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Lembre-se, existem muitos mistérios envolvendo a criação do mundo e da humanidade. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. Inscreva-se agora, pois, como eu disse, ainda há muito pela frente. Aqueles que já são inscritos, seu like, comentário e compartilhamento são essenciais para ajudar a espalhar o desvendar destes mistérios ainda mais longe. Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer, o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses, aprisionados. Até o próximo episódio, guerreiros e guerreiras hiperbóreos.